Minha formação fiz uma escolinha lá em Milão que se chama Paolo Grassi, da Civica Scuola di Milano, e a gente trabalhava num teatro que era o Teatro Lírico, o Teatro alla Scala di Milano, e estou falando dos final dos anos 80, quando eu fiz essa escola. E quando o Stefan me convidou para a palestra, eu pensei que a gente tinha que dar um pouco uma introdução histórica sobre que eu gosto de fazer eu acho importante também fazer nas palestras que costumo dar, porque na verdade a gente começou um pouco com esses senhores, o Adolfo Appia, o Svoboda, na minha opinião, e não só a minha, o Nicolais e o Bob Wilson são um pouco os mestres do cenário da luz, e o que significou ao longo dos últimos 100 anos a evolução da percepção da gente, iluminadores, e dos cenógrafos, diretores teatrais, e todas as pessoas, todas as pessoas envolvidas nas artes cênicas, que eu chamo, né? O Appia, 1862, quando ele nasceu. Então, estamos falando realmente de um cara que lá atrás não existiam nem... A corrente elétrica era uma coisa que estava começando, né? Para vocês terem uma ideia, 21 anos depois que ele nasceu, o Teatro alla Scala di Milão foi o primeiro teatro na Europa, em 1883, e anotei todas as coisinhas para não errar, que teve o primeiro sistema integral de iluminação. Isso existia como comandar o teatro, num sentido não só da plateia, como, por exemplo, na Ópera de Paris, se fazia já em 1849, ou no Savoy de Londres, em 1881, tinha algum sistema de iluminação mais para a iluminação cênica, mas não o teatro inteiro. Então, quando ele chegou, o Appia, ele começou a revolucionar um pouco o conceito do que era o cenário, né? Até então, os cenários eram feitos como ilustrativo, eles reproduziam a realidade, né? Então, eram mentiras, não eram coisa de verdade. E o Appia começou a pensar que fazer cenário e fazer luz significava criar algo real, um real que, porém, se baseasse sobre o imaginário e sobre a intenção do texto, a intenção da ópera, qual era a mensagem que se queria levar. Então, aqui a gente está vendo um boceto está em italiano, um esboço de 1882 O Ouro do Reno. Esta ópera, lá no meio, esse é um desenho dele, né? Lá no meio, onde vocês estão vendo aquela parte mais sombreada, é o que ele está simbolizando como o rio, né? Aqui teria as mulheres que iam, as mulheres que eu quero falar, as doncelas que iam dançar no meio, na época era para dançar com as nadadeiras, fazer aquela coisa ridícula. E ele falou, não, a gente não precisa disso, a gente pode sintetizar tudo isso. Isso mais de 100 anos atrás. Então, vocês podem imaginar como foi revolucionário esse homem para a época. Hoje, para nós, é normal. Para nós, ter um conceito limpo, clean, um pouco aquilo que o Valmir estava explicando antes, né, das linhas simples, assim, já a gente tem uma leitura. Neste caso, ele estava quebrando todos os paradigmas da época e estava entrando com um discurso que parecia um visionário. E ele foi internado. Dentro da história dele, tem um período de internação, porque realmente ele estava muitos anos na frente em relação a gente. Então, tem uma frase interessante dele que vou ler, que está lá em cima. A luz tem uma versatilidade quase milagrosa. Tem nela todos os valores da luminosidade, as infinitas possibilidades das cores, como uma paleta, uma extraordinária mobilidade. Pode preencher o espaço com a harmonia das próprias vibrações, exatamente como a música. Isso era um pouco o conceito dele, né? No Parsifal, numa outra obra, o Wagner, por exemplo, tinha muita dificuldade em aceitar esses cenários, porque para ele era completamente impossível entender como, com os recursos da iluminação da época, olhando esse desenho, isso podia significar uma floresta ou um templo. Mas, na realidade, era templo e floresta. Hoje o Bob Wilson faz isso o tempo todo. Ele coloca um ciclorama lá no fundo, luminoso, como vocês estão vendo nesse desenho, e o contraste, que a gente acabou de escutar
agora há pouco a importância do contraste, destes pilares, que na verdade eram árvores, mas ele desenhava de uma forma quadrada, conforme o contraste e a luz e as projeções que ele fazia, virava um templo ou a floresta. E ele conseguia fazer isso com o equipamento que não é hoje, esse maravilhoso, lindo. Não existia elipsoidais e faca, mas ele conseguia fazer. E aqui também, da Valquíria, esse é outro esboço dele, né? Na imagem aqui à esquerda, maior, vocês estão vendo, é um ciclorama iluminado, a pessoa está lá na contraluz, e a gente está imaginando, dentro do texto, do que era a proposta, o que este personagem está fazendo. E a mesma coisa acontece nos outros dois desenhos, a importância do contraste, porque era importante sair da narrativa óbvia, né, que era uma montanha, que era os guerreiros lá em cima, e trabalhar desta forma, aonde a visão da cena com a luz e as projeções e os atores, eles constroem, na opinião dele, um organismo cênico único. Então ele via a importância, ele já enxergava na época a importância do diálogo da equipe criativa. Era a música, era o texto, era o diretor, era o iluminador, era o cenógrafo. Eram todos juntos para poder chegar ao trabalho da apresentação final. Aqui no Sigfrido, no primeiro ato, aqui tem essas imagens. Essa frase é dele, né? Ele dizia que o ator tinha que se libertar da mortificante separação que existia entre ele e a cenografia. Então, no primeiro esboço dele, dá para perceber que aquela figura que está sendo iluminada é de uma luz que vem da forja, acho que é forja também em português, da onde tem a chama que sai, quer dizer, o fogo praticamente, onde ele está forjando a espada. E no segundo desenho embaixo, a luz não está no ator, o ator está totalmente no escuro, a luz vem da espada, o símbolo que ele queria valorizar, e que hoje a gente poderia fazer com um elipsoidal cortadinho em cima da espada, né, refletindo, ele na época já estava visualizando isso. E aqui, Clara della Luna, esse daqui é praticamente um desenho que ele fez. Bom, o claro e o escuro. Muito simples a leitura para nós hoje, né? A parte da sombra que está mostrando uma escada que sobe para algum lugar, e esse facho de luz, que também, mesma coisa. Hoje, qualquer elipsoidal faria isso, né? Uma outra coisa que ele tinha era, só terminando rapidamente com Ápia, era um espaço, vou voltar um pouco atrás, porque na verdade é nessa imagem mesmo, o espaço rítmico ele falava, né? Apesar do cenário ser estático, em função da luz e de como você trabalha ao longo do espetáculo, a luz, você cria um dinamismo sem mexer em nada. E esse um pouquinho rapidamente sobre Ápia. Depois o Svoboda, eu tive até o privilégio de conhecer ele. O Svoboda, em 1948, ele foi nomeado diretor artístico do Teatro Nacional de Praga. E a partir de 57, o Svoboda formou no Teatro Nacional de Praga uma equipe de técnicos operários, tinha 3 arquitetos, tinha um engenheiro mecânico, um engenheiro óptico, um engenheiro eletroacústico e um químico. Era todo mundo junto que trabalhava nesse teatro, e o que ele propunha era que praticamente todas as artes, principalmente cenografia e luz, tivesse em função, a serviço do texto. Esta é a coisa importante para ele. O pensamento dele, ele falava que para ele a luz foi uma fonte inexaurível, cheia de segredos e de surpresas infinitas. Esse é no livro que publicou lá na Itália alguns anos atrás. Ele falava que não existe um estilo pessoal. Na opinião dele, ele falava que ele nunca ficou interessado em ter um estilo pessoal. A parte mais peculiar do trabalho dele estava exatamente na concepção dramática do espaço e da luz, do tempo, do movimento, e não de criar esta estética pessoal, mas que
fosse reconhecível a ele, mas que fosse uma coisa à parte. Para ele a cena tinha que ter uma interação com a luz não era para ele, aliás, somente a decoração, mas era também um organismo vivente, concebido em relação com a evolução do drama. Ele falava de estado psicológico, tanto que no caso dele se costuma falar de espaço psicoplástico e não de cenografia, quando a gente olha o cenário que ele faz. Vocês vão entender, acho que vocês já entenderam, mas daqui a pouco vão entender um pouco mais o que era o trabalho dele. Aqui, nesta foto de cena de 62, ele usava muitos espelhos. Esse foi um dos primeiros trabalhos que ele fez. Então, aquele quadro lá no meio, preto, na realidade é um espelho virado no ângulo da plateia. A plateia estava totalmente no escuro. O que ele fazia era, das coxias, projetar luz em cima do espelho que criava esse efeito. O que hoje a gente pode fazer com qualquer movie. Ele já estava fazendo isso em 62. Eu nem tinha nascido ainda, né? Ele defendia uma técnica teatral invisível e silenciosa. Na prática, ele fazia as trocas de cenário durante os espetáculos, mas da forma tradicional, com a mecânica tradicional, mas utilizando uma mecânica, mas não da forma tradicional, desculpem, mas utilizando uma mecânica sofisticada e fluida e junto a um uso sábio da luz. Esse é o famoso projetor Svoboda, ele mesmo que criou, que é a nossa cortina de luz, quando a gente fala de parede de luz, né? Na realidade se trata de um projetor com lâmpada 9, no geral são 9 lâmpadas alinhadas daquela forma, de 250 watts, tipo Locolight de 250 watts, 24 volts. E ela dá esse efeito que vocês estão vendo. Em 1967, um cenógrafo que pensou em um projetor para nós iluminadores, né? Nesta época, ele montou a Lanterna Mágica. Eu soube que a Lanterna Mágica esteve aqui no Brasil nos anos 70. Não sei se alguém dos presentes teve a oportunidade de ver esta companhia. Esta companhia foi fundada em 58 com o diretor teatral Alfred Rodok, e ela se apresentou a primeira vez na Exposição Internacional de Bruxelas. A Lanterna Mágica, na prática, se trata de um teatro sem fala, uma coisa que o Antunes fez muito no final dos anos 90 aqui no Brasil, fez um espetáculo que não tinha fala nenhuma. Então, isso não quer dizer nada, só estou citando que as ideias estão no espaço e vão soltas de cabeça em cabeça. Então, mas eles montaram a Lanterna Mágica. Aqui vocês estão vendo um efeito criado com cordas e criados com espelhos também, de 1979. E nesses espetáculos que ele sempre fazia uso das projeções, em um perfeito sincronismo com os atores, e ele sempre tinha esta... eles chamavam de pseudoplástica, né? Era um material feito de nylon, onde ele criava essas projeções. Daqui, ele foi para Milão e foi a experiência... nessa época, na escola, era moleque. Então, o que eu fiz nessa montagem foi esticar cabo, gente. Não foi nada, mas aprendi alguma coisa. Ele veio com esse desenho, falou, é isso que eu quero fazer, esse é o teatro estúdio que existe ainda hoje, circular, como vocês estão vendo, a plateia fica tanto nas primeiras arquibancadas e depois em ordem subindo. Então, a visão que o público tem do espetáculo, ela varia muito, por ser uma forma circular, varia muito em conformidade do ângulo. E aí ele vem com essa ideia de projeções, ninguém acreditava. Eu não estava acreditando que ia dar certo, que ninguém acreditava, mas os trailers, tanto o Loco quanto ele, falou, não, claro que a gente vai fazer, e a gente montou isso. A fotografia dá menos ideia do que era, mas pareciam nuvens, e a sensação era tridimensionalidade, como se fosse um holograma, mas não existia ainda holograma na época. E esse mesmo efeito, a primeira vez que ele montou foi em 67, se chamava, na Expo de Montreal, se chamava Polyvision. Daqui, ele foi chamado depois, um outro trabalho. Esse daqui é um teatro da Itália, que fica em Macerata, se chama Sferisterio. Esse é um teatro de 1823, tem capacidade para 2.000
e 800 pessoas. Vocês estão vendo a fotografia do alto, ele é semicírculo, por isso que ele tem este nome. Aí ele montou várias óperas aqui dentro. E também aqui é uma evolução da ideia dos espelhos dele e como a cenografia, com a luz, interage com os atores. Então, vocês estão vendo, a plateia é totalmente iluminada. Esta parede aqui, na verdade, é uma parede de vidro inclinado. São chapa de vidro de 1,5 m, 2,5 m de largura, não lembro, mas são chapa grande de vidros. E aqui está o elenco no palco. Então tinha canhões, que a gente chama aqui os seguidores, para iluminar os atores, que era refletido aqui, mas também a gente está trazendo da plateia para o palco o público, por isso está super iluminada. E aqui vocês veem o efeito que acontece. Isso é a visão do público. Então o público estava vendo o elenco embaixo, o elenco em cima, e tudo o que acontecia atrás, isso é, na plateia, com esse efeito. Então, é aquele discurso da cenografia que vai um pouco além da mera narração cênica dos fatos. E aí são emoções. E essa é outra cena. Demora um pouquinho, na minha opinião, o cérebro demora um pouquinho para entender. Mas quando vocês vão decodificando o sinal, que aqui tem um piso desenhado e aqui é o que reflete cenário e piso. E essa é a visão do público que está mais em cima, lá que está enxergando. Então, também, conforme a posição, tinha uma mudança muito grande na leitura do espetáculo. E agora um pouquinho sobre o Nicolás. O Avi Nicolás, bom, acho que todo mundo sabe quem é, mas é um dos grandes coreógrafos que ele deu um passo muito grande também na interpretação, na iluminação para a dança, e a importância também do sincronismo das artes. E como todas as artes têm que se falar, as artes cênicas sempre tem que se falar entre elas, né? Aqui tem os primeiros trabalhos deles, essas são preto e branco, mas vocês estão vendo, mesmo a fotografia preto e branca, ela dá uma ideia do desenho da luz, da importância do figurino e da importância do desenho da coreografia com o figurino. Totem. Aqui já uso, essa é uma colorida que eu achei do Imago, belíssima essa montagem. Luz laterais com um jogo de sombra no fundo. Mais uma. Aqui os bailarinos à esquerda estão dentro, praticamente era uma... o figurino era como se fosse um saco de plástico, de nylon, onde de algodão, e eles conseguiam criar formas diferentes. Aqui a parte colorida dele, aqui são projeções sobre o corpo com vídeo projeções e também fazia uso do laterais, né? E essa daqui é uma releitura com novos equipamentos do original dele. E vocês estão vendo o uso de, fluorescente, né? Luz verde em cima, laterais também, o ciclorama lá no fundo com uma projeção, uma retroprojeção. E eu com o Wilson também tive uma experiência direta no período da escola, e foram 4 meses. Na verdade, ele ficou 6 meses para montar o Dr. Fausto. Essa é outra ópera dele. Eu não consegui achar. E eu participei desta montagem com o figurino do Versace e o libreto do Manzoni. O ensaio de luz com o cenário, com o figurino pronto, durou 4 meses, só ensaio de luz. Todo dia a gente tinha 4 horas para afinar, não para afinar, para montagem foram 15 dias, mas para afinar, para fazer a partitura de luz foram 4 meses de ensaio, todo dia. A gente tinha 2 elencos, um elenco para ensaiar num dia e um elenco no segundo dia. E eu nunca vi ele em cima do palco fazendo o Fausto, ele sempre direcionava as pessoas. No dia da estreia, foi falado para ele fazer, né? Ele subiu no palco e fez o Fausto, eu nunca tinha visto ensaiar. Ele fez exatamente o que ele tinha pedido naqueles 4 meses. Então, ele é cenógrafo, ele é arquiteto, ele é bailarino, ele é compositor, ele é pintor, é realmente um artista. Acho que vocês já devem ter visto a palestra dele aqui. O conceito da luz dele sempre foi que objeto de cena, esse é o que eu entendi, e
que é condivido, é um pensamento também de outras pessoas que estudaram o Bob Wilson, é que para ele existe fundamentalmente a luz dos objetos e das pessoas, que é sempre lateral. O palco nunca recebe a luz do ator e dos objetos, e o fundo é outra luz. E isso é um pouco que o Appia fazia lá atrás também, né? Então, esse percurso para chegar até o Wilson é para mostrar que é um pouco o que o Valmir falava, né? É o nosso crescimento tecnológico, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de percepção. E aqui estão vários exemplos, onde vocês podem ver que o palco praticamente não é tocado, ou, nesse caso, por exemplo, o rosto iluminado e com contra que vem em cima do outro personagem. Todas essas luzes demoravam horas para encontrar, não o ângulo, porque ele já sabia o ângulo que ele queria, onde queria o refletor, mas para encontrar a intensidade. Eu lembro de momentos onde era 83%, depois se falava 81%, aí depois se falava 85%. Para falar essas três intensidades, ele ficava uns 5 a 7 minutos olhando, porque é aquela coisa da percepção, deixar o olho acostumar, ter tempo de entender a fotografia que você está montando. Claro, ele tinha o privilégio de poder ensaiar 4 meses. Aqui eu não consegui fazer 2 luzinhas em 2 minutos, mas o resultado é esse, né? Acho que as fotografias não precisa comentar, dá para ver o ciclorama atrás, que é uma coisa do Appia, que ele sempre falava para ter grande contraste, e esta luz lateral que vem em cima dos atores, e o piso, vocês estão vendo, é preto, totalmente preto. Mas a luz chega até os pés. Vou rapidamente, porque roubei muito tempo. E aqui vou falar de um trabalho meu. Esse daqui, Edward Hopper é um pintor americano. Ele pintava personagens, ambientes, situações do cotidiano americano, não só americano, ele viveu em Paris também um tempo, depois voltou. E alguns anos atrás, a Renata, em 2011, a Renata Mello e a Vivian Bocupi, ela montou esse espetáculo, eu vou trazer os nomes, senão vou esquecer, Pessoas ao Sol. E aí me convidou para fazer esta iluminação baseada nas telas do Hopper. Eu fiquei com medo, sinceramente, porque é um dos pintores que eu mais admiro. Eu sempre adorei estudar a pintura dele, igual o Caravaggio, mas esse americano particularmente para mim, pela capacidade de ele desenhar a luz, ele é chamado como o pintor da luz, não por acaso. Então, fiquei com medo porque falei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou reproduzir? Não dá para reproduzir, dá para dar uma ideia do que essa mulher está fazendo, não falar nada, ela não tá dizendo nada, mas ela, para cada um de nós, pode ter uma história que está chegando, que está viajando, que ficou sozinha, que está chegando o carro lá atrás com o marido, ou o marido está chegando, ou foi abandonada. Qualquer história vocês pensarem, funciona para esta tela. Aí, em cima disso, aconteceu isso daqui, né? Então, tem um momento cênico, essa é a Anna Andreatta, está na cama, está mais ou menos reproduzida o que era a tela, e eu fiz uma ousadia que a Vivian e as duas diretoras toparam. Eu falei, então, o que dá para pesquisar nesse trabalho da luz do Hopper é fazer umas sombras coloridas. Acho que vocês já perceberam que tem esse amarelo atrás da cama, do lado esquerdo da fotografia. Linda fotografia do João Caldas, inclusive, que conseguiu pegar as cores, que não é fácil isso. E vocês estão vendo que embaixo da cama é preto, mas imediatamente depois eu estou preenchendo a sombra com a luz amarela, praticamente. É um elipsoidal que vem no ângulo oposto da luz principal da atriz, que está preenchendo esse espaço. Então, quando eu falei dessa ideia, sombras coloridas, isso assusta muito os diretores. Aí eu tive que mostrar e elas entenderam que não era nada over e me deixaram continuar nesse caminho. Mesma história no Automate, esta outra tela famosa desta pessoa que está aqui esperando, aguardando. Se vocês olharem, tem um fundo preto
Eu tenho uma luz que está chegando lá, mas esta luz parece que vem de um lado, mas ao mesmo tempo ela tem um revérbero, eu chamo revérbero, um reflexo para alguém que chega em cima desta parte do queixo dela, né? E a Vivian aqui, eu coloquei em vermelho. Eu achei que tinha que dar um contraste, a fotografia, eu acho que amplifica mais o vermelho do que era em cena, né? Mas ela dá uma ideia do que aconteceu, da minha interpretação deste momento. Aqui são duas telas, uma mulher na janela, que é a Renata Mello, e lá atrás é a Andreata e o Thomas, que eram interno de uma casa. São duas telas que estão convivendo juntas, no mesmo momento no palco, então luz totalmente diferente. Aqui eu tive que trabalhar, porque era o material que tinha e o que eu consegui me adaptar também. Elipsoidal com lâmpada par. Quem já fez isso sabe que é muito complicado conviver com as duas coisas, mas o resultado está aí. Também tive uma semana de tempo para poder encontrar as intensidades e chegar a esse resultado, muito parecido com a tela. Não encontrei as telas, não consegui trazer. E aqui vou falar um pouco de um espetáculo de dança, que é o Marzipan. Esse último espetáculo que eu fiz, estreou agora dia 15 de maio, no auditório de Ibirapuera. Se a planta baixa, mapa de luz, chamo de planta mapa de luz preliminar, mudou pouca coisa do que está instalado aqui. Tinha Move, e aí eu coloquei 4 Move, um pouco de 2000 para fazer uma geral, tinha ETC, que são esses daqui, para dar uma geralzinha rosa, torres nas laterais, que são representadas aqui, com lâmpada, com elipsoidais ETC de 26 graus, de 36 graus, e tinha no chão esses daqui que são elipsoidais de 50 graus. Este caso, esse show, esse espetáculo de dança, era uma celebração dos 25 anos de volta do Marzipan em cena. Então, senhores dos 68 aos 54 anos. 4 coreógrafos, que são a Renata Mello, vou falar de todos eles porque a Rose, o Zeca Nunes e a Lúcia Merlino, e a Michele Matalon, e a diretora-geral, que era a Monique Grandenberg. Praticamente eu acabei trabalhando com 5 diretores num espetáculo só, porque já passou. Por isso, eu não sei, mas já um diretor é um desafio na comunicação. 5 ao mesmo tempo. Foi interessante, vamos dizer assim. Foi muito interessante, porque elipsoidais todo mundo gostava. Agora, quando eu falei move na dança, eles falaram, move na dança não existe. Tá? Aí quando eu falei lâmpada par lateral, na lâmpada par lateral nós não queremos. Ao mesmo tempo eu trabalhei com a lista do material do Auditório Ibirapuera, que é assim, você faz uma feijoada e aí eu te dou frango. Aí eu falei, tá, mas vocês querem a feijoada. Ei, você vai fazer a feijoada, mas eu te dou o frango. Não que o elipsoidal não era bom, porém, que um pouco voltando àquilo que o Valmir falou, né? A gente desenha a luz porque a gente tem um conhecimento. Então, um conhecimento técnico. Eu não trouxe aqui a fotometria dos ETC, porque seria muito pedante, na minha opinião. Porém, sabendo que o auditório Ibirapuera é grande, né? E você precisa de luminosidade, ter ETC num palco que a Daniela Thomas desenhou da maneira clássica, eu vou mostrar já já. Isso, ela fez um tapete claro e um painel no fundo que era 12 metros de comprimento por 2,80 metros, e basta. Muito clássico. A concepção, para vocês viram o comecinho do Adolfo Appia, ela sintetizou junto com o marido, o Felipe, o cenário, e eu acho de uma forma muito feliz mesmo. Mas sobrou para mim, porque ela falou, então não vamos colocar coxias, não vamos colocar nada, e você ilumina. Eu falei, tá, mas eu tenho que entrar com as torres, porque o fluxo luminoso dessas lâmpadas, se eu estou lá fora, não vai chegar nada aqui no meio. Me dá só um elipsoidal não, o primeiro aqui. Só para eu sentar um pouquinho aqui, depois eu chamo a Kelly, não se preocupem, daqui a pouquinho.
Esse daqui, por exemplo, eu não conheço bem ele, mas ele, nada deve estar chegando aqui por volta de 1.200, 1.300. Aliás, com o fotômetro podemos até medir a luz que está chegando aqui. Mas vocês sabem que na fotometria, cada metro que a gente se afasta, o fluxo luminoso chega pela metade. Então, se aqui era 1.000 lux, eu me afasto 1.000 metros, estou com 500 lux, mais ou menos. Me afasto mais 1 metro, estou com 250 lux. Esse nível de iluminamento é extremamente baixo para uma visão num auditório de Ibirapuera que tem um monte de gente longe. Você tem que ter pelo menos 750 lux lá no meio do palco para poder enxergar o desenho da luz. Aí, quando você vai falar isso para o diretor, ele não quer saber de lux, ele quer saber que ilumina a cena. Você fala isso com o cenógrafo, mas eu, na minha existência, encontrei um cenógrafo, não era daqui, que começou a ficar interessado naquilo que eu estava dizendo. Então, eu falei para os diretores, a gente vai ter que fechar um pouquinho, vamos colocar umas perninhas, porque... E aí chegamos a uma conclusão que as pernas iam ficar a 3 metros de distância entre o tapete cênico e... Vou mostrar já. Essa é a luzinha. Ninguém queria os gobos, ninguém queria a projeção. Aqui tem gobos, movie light e luz lateral. Quando eu comecei a mostrar isso, aí eles falaram, nossa, mas tá bonito, mas ninguém acreditava, tá, no comecinho. A dificuldade que a gente tem no teatro, de uma forma geral, de apresentar os nossos efeitos antes de estar no palco, hoje está diminuindo um pouco, porque tem muito software que não vou citar nenhum deles, porque cada um tem o seu, mas que consegue dar mais ou menos uma ideia do que você vai fazer, tanto nas mesas como nos computadores. Então eu cheguei a isso com os Movie. Aqui tenho elipsoidais nas laterais, lâmpada par LED que falaram para mim, não vou citar aqui dos diretores, não, as par LED são horríveis, mas me falaram, eu quero tapete azul. Falei, tá bom, montei uma bateria de lâmpada LED de contra, com um ângulo específico e deu esse resultado. O tapete virou azul e a luz lateral em cima da Michele Matron que está de pé são 3 elipsoidais com 3 eixos diferentes, altura diferente e ângulo diferente. Porque também tinha esta coisa cromática. Embaixo está mais frio, em cima tá mais quente, que era um dos pedidos dos coreógrafos. Esta é a outra luz também, só lateral com um pouco de frente, porque os bailarinos, quando não tem luz de frente, igual essa daqui, quando eles estão girando, eles perdem a referência do que é frente do palco. Então, você tem que ter as laterais que são importantes. Mas se você não tem um mínimo 30%, que seja, conceitualmente 30%, uma luzinha de frente, ele não sabe aonde está, se está olhando para cá, à frente, você está aqui à frente. Isso é uma coisa muito, muito simples. Aqui são 2.000 Fresnéis, é uma luz que vem som do lado, como mostra a fotografia, mas na realidade tem um pequeno contra que a máquina não pegou, mas existia um contra desse lado também. Clássico também, a sombra, luz laterais para preenchimento. Aqui tinha um convívio com o vídeo, então o telão, em alguns momentos, tinha projeção de imagens da época deles, tanto vídeo como fotografias. E aqui vamos começar a falar um pouco do nu feminino. Nu feminino, esse daqui é um fotógrafo alemão, se chama, eu não conheço ele pessoalmente, fiz uma escolha desse fotógrafo, porque existe um monte de fotógrafos. E existe um monte de artistas plásticos que fazem fotografia com nu, que usam nu. Peguei ele porque tem umas coisas fáceis para a gente enxergar e eu acho também que a poesia dele é muito interessante. Essa é uma fotografia, não é preta e branca. Essa é uma fotografia feita a cores. O que me impressiona para mim é como uma fotografia colorida parece que preto e branco. O contraste que está aqui dentro é tão sutil, mas ao mesmo tempo a gente enxerga. Eu acho que vocês conseguem ver as nuances da pele e da cor dela, vocês conseguem ver o lábio um pouco levemente rosado dela, o cabelo é preto, com até um pouquinho de branco lá em cima, e aí eu vou chamar a Kelly para subir no palco
Se ela puder sentar para nós, por favor. Um belíssimo aplauso para a Kelly. Pode sentar. A Kelly é atriz, circense, tem um currículo muito interessante e ela já está acostumada. Então, vamos dar esta luzinha aqui. Pode tirar a minha, por favor? Só vamos dar essa daqui. Eu vou me esticar um pouquinho mais, porque eu estou roubando o tempo do Césio. Desculpa. Mas não teve tempo de preparar todas as luzinhas. Só quero essa daqui. Não, esta lateral. Só ela. Baixinha, bem baixinha. Aí. É por aí. É por aí. Então, quando a gente fala de nu, a gente tem que... Pode deixar ela ligada. Eu queria que você abaixasse também as luzes da plateia, por favor. Quanto mais escuro, melhor. Você pode tirar a minha luz lá de cima. Eu vou pegar uma aguinha aqui. Isso, deixa bem baixinho. Isso. E agora você encontra na sua paleta de cores alguma coisa por volta de 2.700, 3.000 Kelvin. CTO 204, se você quer um número. Ou 200 e... Não tive tempo de estudar o equipamento, então... Para mim chegou assim, não é, Esteban, não é uma reclamação, chegou assim, refletor RGBW. Para o iluminador, eu acho que o Césio que está aqui concorda, isso é igual dizer um copo d'água, tá? Mas como é que é? De cristal, é alto, qual é a capacidade dele? Aqui me falaram 25. Então, quando a gente pega a ficha técnica de um teatro, mas vamos voltar nisso. Só quero esse daqui, ó. Só ele, você está entrando comum. Isso, só esse daqui quero. Tá? Só esse daqui. A luz que está iluminando a menina lá atrás, a Cady, acho que é o nome dela, ela é uma luz diferente do que está iluminando a Kelly. Vocês estão vendo que o ângulo é diferente, eu vou ver do outro lado também. São ângulos totalmente diferentes, né? E agora a gente vai colocar esse daqui de cima, ó. Aí você coloca... Quanto é que está a intensidade do primeiro? 50? Então, esse daqui você vai a 30%, por favor. Talvez está entre 30 e 40 vai ser. A mesma cor que você está usando embaixo, você vai usar em cima. Isso, mas é bem menos. Se aquele lá é 50, esse daqui vai a 30. Se ele não aguenta 30, você sobe até um 35 ou 40. É a mesma cor, não é? É por aí. É um pouco de contemplação, tem que ter, porque é aquela coisa de sair um pouco do já vi, já fiz, e tentar entender o que quer dizer esses dois ângulos que a gente está usando, são contrapostos. Agora, se a gente parte com cores, e vou mostrar o que acontece, você me coloca lá em cima, naquele de cima, agora você, na mesma intensidade, você me coloca um vermelho, na mesma intensidade. Isso. Aqui, vocês vão esperar só um pouquinho a percepção do olho e depois vocês imaginam o que vocês quiserem, entendeu? É outra leitura. Muda totalmente, o sujeito é o mesmo. O que eu fiz só
trabalhei no mesmo ângulo e se eu mudo de posição, está um pouco estourado esse vermelho. Eu queria um pouquinho mais baixo. Esse lado está... menos. Isso, aí, ó. Sobe um... Quanto é que está a porcentagem? Fala para mim. Oi? Vai a 19. Aí. Agora esse daqui, ó. Se sobe muito lentamente com esse daqui, no mesmo vermelho, vai na mesma intensidade. Que é 19, né? Eu estou trabalhando com o vermelho, não querendo dar nenhuma leitura, nenhuma conotação, só o vermelho como uma questão de percepção, tá? E esse daqui, se coloca igual o de lateral, na mesma intensidade, na mesma cor clara. Só estou trabalhando contraste, na verdade. Esse está muito alto agora, tem que descer um pouquinho. Pronto. Então, no feminino, o que a gente faz no feminino? Eu vou mudar agora o slide. A gente faz o que quiser. Na verdade, a leitura poética é de cada um de nós. Então, esse alemão, por exemplo, nessa outra imagem, vocês estão vendo que ele está usando uma luz de preenchimento que vem da direita para a esquerda, ao contrário do que a gente costuma ler da esquerda para a direita, ele faz ao contrário. Mas tem uma composição muito interessante, devido também àquele fundo curvo. Essas linhas curvas dão um movimento inteiro. O rosto dela está quase completamente iluminado, ao mesmo tempo ele tem um contraste muito bom de cores, porque vocês estão vendo o marrom da cadeira em primeiro plano, que vai virando preto lá no fundo, né? Aqui a gente está vendo um outro trabalho feito com um fundo infinito. Mesma coisa. É só uma luz de preenchimento para... Acho que vocês sabem o que é butterfly, né? Que é aquele difusor gigantesco que a gente usa também no cinema, em fotografia de estúdio. Então, aqui é um butterfly que está lá em cima. Provavelmente é uma bateria de fluorescente ou não sei. Mas é um butterfly muito bem usado com um fundo infinito que dá esse resultado. E aqui não tem nenhuma vulgaridade. Eu acho linda essa fotografia, porque você só está vendo o corpo e a curva com toda a poesia que pode imaginar essa fotografia. Petra é o modelo. Aqui tem uma ousadia, né? O vermelho que eu usei aqui tem uma ousadia. Ele joga com esse contraste do vermelho com simbolismo, tudo bem, poderia parecer uma outra coisa, né? Vocês podem imaginar também outras coisas na percepção, aí é com vocês. E esse é um preto e branco, muito interessante. Eu vou fazer só mais, em cima disso aqui, talvez o César depois vai mostrar melhor o que é esse efeito, né? Mas essa é só uma ideia de o que se pode fazer hoje com o equipamento que a gente tem. Então, é um gobo. O que é interessante é a forma que está não só iluminado, mas o ângulo que ele encontra. Parece que é a menina que está se olhando, né? Que é o modelo que está se olhando. Aqui eu quero fazer só mais uma demonstração muito, muito leve, sem querer. Vamos apagar tudo e começar com esse daqui de cima, por favor? Vou trabalhar sempre no contraste. Só que se você me... Não, esse daqui, ó. Você me dá o âmbar aqui, que todo mundo gosta. A gente vai aumentar... um pouco mais friozinho, não tão carregado. Eu não tive tempo de olhar a paleta de cores, então... Aí. Está muito amarelo. Tá, aí, por aí, por aí. Então, o que é importante saber na hora de iluminar, fazer um nu, eu não vou usar os gobos, eu vou deixar esta parte para o Césio depois, mas o que é importante saber é o tipo de equipamento, a pele que vocês estão iluminando, né? Qual é a proposta de cores que vocês estão querendo usar e essencialmente, eu acho respeitar o modelo, né? A modelo, neste caso. Aqui tem uma última fotografia que eu fiz.
de um trabalho de anos atrás, terminando a palestra, na verdade. E aqui tem um vídeo que está projetando em cima do rosto da menina, tem uma luz em cima de uma parede que, na verdade, é concreto, mas eu consegui deixar ele alaranjado com elipsoidais, e no contracampo da máquina, isso é, desfocado, tem um saxofonista num plano branco, né? Pode dar volume. Pode tirar atrás. É isso aí. É com você. Quando você quiser, pode. Pode dançar. Pode vir um pouquinho pra frente, ó. Aí. Não, era legal, mas tudo bem. Não deu tempo de falar. Pode fechar? Obrigado, Kelly. Obrigado.